Ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, quando o tempo for propício. É isso aí, estamos no ar com mais um programa Casa de Lei. Boa noite a todos. Entrando ao vivo agora, 9 horas em ponto, pela primeira vez entrando, 9 horas em ponto. A gente sempre entra aí uns 2, 3 minutinhos, que hoje o programa da professora Rose acabou um pouquinho mais cedo, que eu inclusive quero parabenizá-la pela entrevista, muito bacana. Eu estarei na festa Santa Sara, lá no Bar Templo. Vamos vincular este evento à rádio também, porque a professora é parte da rádio, estaremos divulgando e informando também a todos os ouvintes. Parabéns, professora, parabéns ao nosso irmão do Bar Templo, muito bacana, muito positiva a entrevista, história linda. Murilo, o nome dele, Bom, vamos lá, vamos iniciar. Quero agradecer o carinho da audiência de todos. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, meu nome é Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, apresentador deste programa, que vai ao ar toda terça-feira a partir das 9 horas da noite. E você que tem nos acompanhado toda semana, também agradeço esse seu companheirismo, essa sua dedicação a estar aqui também com a gente, aprendendo e compartilhando informações. Hoje estaremos respondendo as perguntas, tá? Então, quem quiser mandar as suas mensagens, quem quiser interagir com a gente, estamos com os canais abertos, que é o Face, a página Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei, temos o e-mail casadelei@gmail.com, o Skype Casa de Lei e tem o meu perfil pessoal, que é Alain Barbieri aí no Face. Ok? Então, vocês que quiserem participar, enviar as suas mensagens, suas perguntas para a gente, corre que ainda dá tempo. Toda semana, os programas, a gente acaba ficando um pouquinho acumulado de perguntas. Então, se você tem interesse em participar, não deixa para depois não. Manda agora, tá? Porque aí chega no finalzinho, você acaba ficando sem tempo para mandar a sua pergunta. Então, participe. Vânia, boa noite. Boa noite a todos. Vamos para mais um programa hoje, 13 de maio, de especial, comemora-se os Pretos Velhos. É uma data muito positiva para todos, Forma-se dentro da Umbanda especialmente, uma força mental em que todos estão falando e vibrando essa energia. É um dia que naturalmente as pessoas estão mais ligadas a essa força dos Pretos Velhos. O dia, a data, que é simbólica, serve exatamente para isso também. Eu acho que concentra um poder energético muito maior dessa força para que a gente possa acessá-la. Então, neste dia está tendo ainda pessoas comemorando os Pretos Velhos, comemorando essa data, fazendo o seu cafezinho preto, o seu bolinho de fubá, cocada, rapadura, estão de alguma forma ou rezando e pedindo, ajoelhando, pedindo por essa força. E isso é muito especial, porque a gente sente essa energia vibrando. O universo sente e isso beneficia todas as pessoas, umbandistas ou não. Isso que é o mais positivo. Então, bacana, parabéns para você que está aí fazendo
ou fez alguma coisinha, né, para que você pudesse se relacionar com essa força divina que é a linha dos pretos velhos na Umbanda. E se você não fez, faz lá um cafezinho, coloca em algum lugar na sua casa, pede e agradece. Ou acende uma vela, ou mesmo só ajoelha, enfim, mas se relacione com essa força. O fato do elemento, né, do café, da vela, é um elemento magístico. A gente dá recursos, né, para que a entidade manipule aquilo a nosso favor. Mas se você não tem, de alguma forma, faça uma oração aos pretos velhos. Deixa eu pegar o outro microfone aqui, que eu acho que esse daqui está um pouquinho ruinzinho. Peraí. Pronto, eu acho que esse daqui agora está melhor. Bom, vamos lá. A gente hoje tem muitas perguntas, temos muitas mensagens. E antes de passar as perguntas aqui, como toda semana, a gente passa uma mensagem, lê um texto, uma oração. A Vânia especialmente prepara isso. E hoje eu quero só ressaltar algumas coisas que eu já tenho falado há muito tempo aqui. A gente fala nos cursos que a gente ministra, que existe algumas características, alguns valores que são muito importantes por trás de uma linha de trabalho. Dos pretos velhos é muito evidente, né? Fica muito claro isso, e eu gostaria de afirmar ou reafirmar o que eu tenho falado aqui quanto a essa importância, já que a gente está nesse dia em que as pessoas estão comemorando a linha dos pretos velhos, eu acho que é bacana eu citar. Vou perguntar aqui para a Vânia. Vânia, quando você olha a linha dos pretos velhos incorporado, quando você vê um preto velho ou uma preta velha incorporada, o que você sente ao olhar? Sem falar de conhecimento técnico de não sei o quê. Estou falando de sentimento, de o que você sente ao ver. Bom, o meu primeiro sentimento é, acho que, assim como a maioria, de respeito, né? Me passa uma sensação de uma pessoa mais velha que, de certa forma, eu preciso respeitá-la. Mas, apesar desse respeito que tem, eu me sinto muito acolhida. Eu me sinto como, acho que, resumindo uma forma de sentimento, eu me sinto uma criança no colo da mãe, ali abraçadinho. Eu sinto esse aconchego, se é que eu posso dizer assim. Legal. Eu acho que é exatamente isso, e isso se estende, a cada um vai sentir isso de alguma forma, né? Mas ao se deparar com o preto velho, a gente sente algumas coisas. Respeito, a gente se sente submisso, isso é muito importante, porque a gente está reconhecendo alguém mais sábio que a gente, alguém mais velho, alguém que tem um conhecimento maior, alguém que tem uma experiência maior que a gente. E a simplicidade, né, a humildade, a gente pode chegar ali carregando ouro no pescoço, no pulso, no bolso, e a gente se depara com uma entidade, né, vestida de branco normalmente, que está ali o máximo tem um chapéu de palha, descalço, com aquela simplicidade, falando às vezes errado, né, no nosso português, com muita simplicidade, e você se coloca ao nível de simplicidade daquele espírito. Além de tudo isso, a gente, ao ver um preto velho e buscar o que o preto velho está representando, que normalmente é um povo, é uma cultura que foi escravizada, que foi torturada, que esteve distante da sua família porque foi retirado, né, da sua família, da sua cultura, do seu país, para ser escravo. O preto velho representa isso. A gente pode enxergar o valor e o tamanho do perdão que esta linha nos remete. A gente fala que, às vezes, no marido, mulher, filhos, amigos, por qualquer bobagem não se perdoa, por qualquer bobagem hoje se mata, né? A gente hoje tem um espírito que está dentro de um terreiro de Umbanda, atendendo, né, gratuitamente, de forma livre, os seus consulentes, e que representa esse povo que foi escravizado e que mostra que perdoou. Né? Se ele se elevou, se ele se ascendeu, ele perdoou, obviamente. Então estamos falando de um espírito que perdoou o que foi feito com ele. Assim, é esse o povo que ele representa. Então, o que tem de valores por trás dessa linha de trabalho é incrível. Está muito mais
está muito mais além do que o básico que a gente imagina, né? O preto velho andando devagar, velhinho, tal. Está por trás disso o perdão, está por trás a capacidade de se transformar, de modificar, de crescer, a humildade, a simplicidade, o respeito, eles sempre, o que é incrível na linha dos pretos velhos é que eles estão sempre à disposição. Né? A Vânia citou que se sente como se fosse acolhida pela mãe, pelo pai ou por alguém que seja ali querido, mas na verdade a representação do velhinho é o avô, a avó, né? Porque o pai e mãe ainda assim puxa a orelha, o vovó não, dificilmente, eles fazem aquele, né, bolo gostoso. É verdade, é verdade. Aquele acolhe de uma forma diferente, Sim. Né? O carinho de vó é diferente do carinho de mãe e de pai. Totalmente. Então, traz muitas características que são valores que a gente vai aplicando e deve aplicar na nossa vida. Então, esse dia, quando a gente fala de preto velho, a gente abre a internet e está vendo todo mundo falar desse assunto, temos que nos remeter a esses valores, a entender o que desta linha eu posso trazer para a minha vida e o que talvez eu esteja precisando mudar, melhorar, modificar para ser alguém melhor, não só como médium, mas como ser humano, né? Então, só essa observação eu queria dar, para que quando a gente olha uma entidade, a gente possa identificar quais são os seus valores. Por mais simples que pareça a entidade, muita coisa está por trás disso. Bom, vamos lá, vamos então às nossas perguntas, às nossas mensagens que já estão chegando para a gente. Eu estou já adicionando o pessoal aqui no Skype, adicionando o pessoal aqui no Face. Estou vendo aqui que a gente está recebendo alguns e-mails, sejam todos bem-vindos. Lembrando, nossa página no Face é Templo Escola Casa de Lei. Curte a nossa página, envia sua pergunta como mensagem. Estamos, o meu e-mail casadelei@gmail.com. Tem o meu perfil pessoal que é Alan Barbieri. Enfim, tá fácil de você participar. Bom, vamos lá. A primeira mensagem eu vou passar aqui do Alexandre Gonçalves. Boa noite, Alan e Vânia. Axé a vocês e salve os nossos amados pretos velhos. Salve, Alexandre, que eles nos abençoem sempre. Obrigado pela participação. Posso passar daqui? Pode. Tá. Vera Coelho. Boa noite, Alan. Gostaria de saber se um médium pode trabalhar em 2 casas de Umbanda ao mesmo tempo. Obrigada e salve todos os pretos velhos. Salve. Olha, eu não recomendo de forma alguma. A gente imagina que seria muito interessante, inclusive, né, deixa eu citar aqui, eu vou estender algumas palavras do Franz. Nós estivemos sábado agora na inauguração, né, da nova sede do Instituto Cultural e Social Plenitude, dirigido pelo nosso irmão Franz Meyer. Eu postei uma foto no Face aí. E parabéns, Franz, pelo trabalho, parabéns pela casa. É merecido a gente ficar feliz cada casa que nasce, principalmente quando é uma casa séria e não por aventura, né? Porque hoje o terreiro muitas vezes é aberto por aventura. Eu quero ser pai de santo, eu quero ser mãe de santo, eu vou abrir. Eu acho muito positivo quando a coisa abre fundamentada, com uma estrutura, com uma maturidade, né? Então eu quero parabenizar o Franz aqui. O Franz citou algo que é bastante interessante. Fez uma preleção, né, antes da gira, e ele citou que sonha em que um dia a Umbanda seja, por exemplo, que nem a Igreja Católica, que qualquer irmão pode ir frequentar a religião do outro, a casa do outro, o terreiro do outro, porque aonde tem um terreiro tocando é a Umbanda que está ali. Maravilhoso, eu acho que é fantástico isso também, eu acho que deve ser um sonho de todos nós, ter a Umbanda como uma igreja católica, né, que qualquer terreiro você pode ser acolhido. Isso é muito positivo. Agora, quanto à pergunta da nossa irmã, para frequentar, minha irmã, como o Franz coloca, que é fantástico, eu acho que você pode frequentar vários terreiros, estar presente em outras casas e vivenciar outras experiências e conhecer outras doutrinas. Eu acho essencial, isso tem que ser muito explorado e muito respeitado. Agora, frequentar como médium, você atuando como médium, eu não recomendo pelo fato de cada casa tem a sua doutrina. Como médium, você vai se sentir confusa, né? E assim, aí você está numa casa que segue um procedimento e você está na outra que segue outro, e aí, o que você faz? Então, como médium, eu julgaria que de forma alguma isso seria conveniente. De hipótese alguma. Agora, como consulente,
aquele que vai buscar ajuda, aquele que vai rezar, aquele que vai pedir, eu tenho certeza que é muito válido que você vá em um terreiro e vá em outro também, com certeza. Tá bom? Obrigado pela participação. Deixa eu passar uma daqui. Tá. Pergunta do Conrado. O Conrado é um irmão que participa de todos os programas. Obrigado, viu, Conrado? Boa noite, Alan e Vânia. Podem me esclarecer uma questão? Às vezes, quando vemos pessoas viciadas em drogas e álcool, que estão há muito tempo com esse vício, mesmo se não estiverem sob o efeito dessas substâncias, elas estão, no geral, falando e gesticulando sozinhas, como que se estivessem falando com alguém. Seria possível alguma dessas pessoas estarem na mesma vibração de espíritos obsessores ou alguns estarem realmente vendo tais espíritos? Muito obrigado e axé. Obrigado, Conrado, pela participação e ótima pergunta. Com certeza há uma ligação energética com um ser das trevas ali, quiumba, obsessor, egum, um viciado que esteja no plano espiritual. É óbvio que há. Né? Eu sou... O espírito, quando está do outro lado, ele não tem recursos para usar a droga e suprir o vício dele. Ele vai fazer isso através de outro viciado. Né? Então, se tem um viciado, automaticamente, se tem um espírito do lado também, consumindo com ele. Normalmente tem um espírito consumindo com ele aquilo que ele está consumindo. Agora, quanto de falar sozinho, a gente tem que entender que a droga, né, mina a cabeça, né? Ela afeta o psicológico. E dificilmente a pessoa vai ser uma pessoa normal, né? Essas pessoas que hoje andam na rua, que vivem cheia de álcool e drogas na cabeça o dia inteiro, é difícil mesmo essa pessoa ser uma pessoa que não tenha sofrido algum dano no cérebro, e isso vai afetar com certeza o seu comportamento. E entre falar sozinho, muitas vezes ele nem está sabendo, nem está percebendo que está falando sozinho. Pode estar conversando com o espírito, porque eu já vi até um usuário de drogas, numa ocasião que também morava na rua, e discutir, chegava a cair no chão, como se estivesse brigando com alguém. Eu imagino que deveria estar brigando mesmo, né? Se não estava muito louco, né? Mas o fato de conversar ou não com o espírito é uma questão relativa, né? Mas com certeza a pessoa está afetada, a parte psicológica dessa pessoa está afetada. E a pessoa está colocando para fora emoção, sentimento e opinião, está falando consigo mesmo às vezes, e então não é necessariamente o espírito que está ali conversando com a pessoa, tá? Mas o comportamento e com certeza é relativo. Tá? Agora que há um espírito do lado de um viciado, com certeza, meu irmão, isso sem dúvida nenhuma. Bom, obrigado pela participação, participe sempre. Quer passar uma daí, Vânia? Passo sim. Só lembrando, gente, que ainda dá tempo de participar da promoção do livro Marabô. É só entrar na fanpage da Rádio Toques de Aruanda, e lá na opção de sorteios e clicar em participar. É bem facinho e ainda dá tempo. Boa, eu estava esquecendo já. Estamos aqui em mãos já com o livro Marabô, Guardião das Matas, José Augusto Barbosa, em parceria com a editora Madras, no qual nós faremos o sorteio hoje, daqui a pouco. Então, fica atento até o final do programa com a gente, e quem não participou, vai lá e participa. Eu recebi algumas mensagens hoje, e tanto o pessoal da rádio me contou que algumas pessoas tiveram dificuldade para participar da promoção. Pode ser o navegador que a pessoa estava utilizando, pode ser alguma incompatibilidade no computador, sei lá. Ou simplesmente por ser de outro país, né, Alan? Pode ser, mas eu acho que pelo número de pessoas que até comentou que não conseguiram participar, eu acho que não é pela questão do país, não. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí mais de 200 participantes, e enquanto isso, quase 300, eu estou olhando aqui. Então, participe que ainda dá tempo, ok? Divulga na internet, compartilha, avisa o pessoal, avisa os familiares, irmãos do terreiro, para todo mundo participar. Quem sabe o livro não vai para o seu terreiro ou para algum conhecido seu, e você pode pegar emprestado depois também, né? Tá? Então, Marabô, o Guardião das Matas, editora Madras, mais uma vez presenteando os nossos ouvintes. Obrigado, Madras. Obrigado aos nossos irmãos dessa editora que sempre nos acompanham. Quer passar uma daí, então? Passo sim. É a Fabiana Cristina. Ok. Boa noite. Estou pronta para ouvir seu programa e tenho uma dúvida. É comum um Exu riscar seu ponto com pemba amarela
firmando com velas brancas, vermelhas e preta? Obrigada. Não é que é comum, né? É que a gente tem que sair um pouco do padrão. Eu gosto muito quando a entidade sai do padrão. Eu acho fantástico, porque mostra que o médium está livre de conceitos enraigados. Né? Quando a entidade, o Exu, por exemplo, pega uma vela branca. Eu acho fantástico quando o Exu pega uma vela rosa. E é quando tradicionalmente ele pega uma vela preta com vermelho. Porque mostra que o médium está aberto às possibilidades. Então o guia consegue trabalhar com outros elementos. Então não é que é comum, mas pode acontecer. O guia vai utilizar a pemba amarela porque a pemba amarela tem uma função específica, porque traz uma cor específica. E a vela branca traz uma função específica também. Então, bacana que isso aconteceu com você, positivo, tá? E procure conhecer mais a entidade que você está incorporando. Não deixe tudo surpresa. Né? Pergunte o que a entidade, por que ela usou aquilo. Você é uma médium que parcialmente ou totalmente lembra do que acontece. Então deixe na sua cabeça essa pergunta e peça que essa entidade deixe a resposta na sua cabeça também. Ou, se sentir mais segurança, peça que um Cambone venha perguntar. Mas, de alguma forma, ouça o que a entidade tem a dizer quanto àquilo. O porquê da pemba amarela, o porquê da vela branca. E vai explicar, com certeza. Mas eu sou muito simpático com a situação do guia poder utilizar outras questões, outras cores, outros elementos do que o tradicional. Todo Exu tem que usar preto e vermelho. Todo Exu tem que usar pinga. Todo Exu tem que... claro que são elementos chaves. Preto e vermelho é o elemento chave de Exu. A pinga é o elemento chave de Exu. Mas o Exu pode trabalhar com outros elementos. E se o médium estiver aberto a isso, ele vai pedir outros elementos. Com certeza. Ok? Muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vinda também. Luiz Carlos, Alan, boa noite. Tem um preto velho como mentor. Ele se apresentou numa casa que eu trabalhava e antes de conhecer e trabalhar na Umbanda, sempre tive simpatia por eles. E num sonho ele confirmou que era o mentor, pois tinha essa dúvida. Entre ele e o cigano, pode ter convivido juntos? Eu acho que você se refere se ele e o cigano conviveram juntos, encarnados. Olha, irmão, o que pode acontecer no plano espiritual é muito extenso, né, para nossa singela opinião. Eu prefiro nem dizer, mas com certeza, né? Eu prefiro não entrar em detalhes, mas com certeza as nossas entidades têm uma ligação não só com a gente, mas com as próprias. Você vê que um espírito do baiano que você incorpora, com certeza tem alguma ligação, de alguma forma, ou muito forte ou muito sutil, com o seu preto velho. O mesmo com o seu marinheiro. O mesmo com a sua pombagira. Alguma ligação esses espíritos têm, porque é uma corrente que está ligada a você. Uma corrente que está ligada por causa das suas encarnações, da missão que vocês têm junto, que muitas vezes essa missão vem de muito tempo. Né? É muito complexo, mas com certeza os espíritos que nos acompanham têm uma ligação também entre si. Agora, se viveram juntos, se foram amigos, se foram conviveram em determinado local, isso é outra questão e a gente também não tem que nem se atrever a saber disso, porque não vai ajudar em nada pra gente. Eu saber que o meu preto velho, ou saber que o meu marinheiro, né, foi um capitão do mar, não sei o que, isso não ajuda em nada. Só vai massagear um pouquinho o meu ego dizendo, meu marinheiro foi um capitão do mar. Mas isso não adianta em nada pra gente no trabalho. Então, é uma pergunta que a gente não precisa nem fazer. Tá? Para os guias, perguntar quem foi. Enfim, essas coisas não nos convém muito, na minha opinião. Eu acho que a gente não precisa saber muito o porquê, o que o guia foi em outra vida. Se um dia ele falar, ótimo. Agora a gente tem que se preocupar o que o guia representa, que energia, que tipo de trabalho ele realiza, que força ele vem sustentado, como essa força vai nos envolver. E aí a gente pode ser útil para o guia e entender o que o guia veio fazer com a gente também. Aí sim, a gente pode perguntar coisas desse tipo, tá bom? Obrigado, Luiz. Parabéns e participe sempre do programa. Quer passar uma daí? Passo sim. O Jair, acho que é mesmo um comentário que você pode fazer. O Jair Batista, ele diz, me tira uma dúvida, sou kardecista e por que gosto tanto de Umbanda e de Candomblé?
O Jair Batista. Porque o quê? Porque que ele é kardecista, mas ele gosta tanto de Umbanda e de Candomblé. Gosto é gosto. Gosto não se discute. Ponto final, meu irmão. Mas é questão de gosto. Eu, por exemplo, sou umbandista e adoro a Jurema Sagrado, catimbó. Né? É uma questão de gosto. Alguma coisa te chama. Eu imagino que você queira ouvir de mim assim, olha, a Umbanda é sua religião e você tem que vir. Quem sabe? Eu não vou te afirmar nada, mas vá conhecer um terreiro de Umbanda, quem sabe não é o seu destino. Nada por acaso. Talvez esse sentimento, esse envolvimento com essa religião Umbanda ou Candomblé, que são religiões diferentes, tá? Totalmente diferentes. Você talvez tenha um pezinho aí. Então, vá conhecer alguns terreiros. E aí, eu vim do Espiritismo e posso dizer que quando conheci a Umbanda, eu me completei realmente como ser humano. Não só como religioso, mas como ser humano, porque a Umbanda é fantástica mesmo, né? Bom, é isso aí. Vamos lá. Vamos a outra pergunta. O Conrado faz um complemento. Oi, Alan. Não sei se pode ajudar, mas no meu celular eu não consegui participar da promoção. Já do meu computador eu consegui. Legal, Conrado. Bom você dizer. Pode ser que alguns irmãos que não conseguiram estavam de algum aparelho móvel, né? Celular, tablet, iPhone, que isso pode acontecer. Boa observação. Obrigado por avisar, tá? Quer passar uma daí? Tem pronta? Tem sim. Angelina Arthur, tá? Tá. Um grande abraço fraterno à comunidade espiritual da Rádio Toques de Aruanda. Estou conhecendo o lindo trabalho de vocês recentemente e estou encantada com tanto conhecimento. Peço proteção para minha família e axé a todos. Obrigado. Angelina. Obrigado, Angelina, pela participação. E a gente é aprendiz aqui. A gente está retransmitindo aprendizado. A gente não está ditando nenhuma regra, né, nenhuma filosofia mestra. A ideia aqui é retransmitir aquilo que a gente aprende. Se o guia fala A, a gente repassa para vocês o A. Porque essa é a nossa ideia. Passar o que a gente vivencia, aprende lendo, aprende praticando, aprende vivenciando com outros irmãos também. Tá bom? Então, obrigado por participar. Estamos aprendendo juntos aqui. Joel, o Joel manda outra coisa aqui para mim. Deixa eu fechar aqui. Outra coisa, porque é de uma petição para me assinar sobre ecologia e tal. Legal, Joel. Obrigado, viu? Eu recebi o seu link aqui. Eu vou assinar a petição depois. Babu diz, boa noite, Alan. Estou aqui ligado. Bacana, Babu. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Participe sempre. Júlio César. Alan, parabéns pelo programa. Sou de Natal. Gostaria de saber mais sobre a linha da Jurema. Poderia falar sobre o assunto? Júlio, qualquer coisa que eu fale sobre a linha da Jurema em 2, 3 minutos, que é o tempo que a gente responde uma pergunta, é pouco. Mas o que eu posso te dizer é que existem muito material hoje sobre a Jurema Sagrada, sobre o catimbó, né, que a gente pode se aprofundar. Na Umbanda, há alguns terreiros que trabalham com a linha da Jurema, em que a gente vai receber as entidades que são os mestres. Dentro desses mestres está Zé Pilintra, que é o mais popular, né? Entre outros, mestres e mestras. Mas isso vai variar muito de casa para casa. Mas para a gente entender até mesmo na Umbanda, a linha da Jurema, a gente tem que buscar o fundamento da Jurema e do catimbó. Entender o princípio disso, qual é a filosofia dessa religião, como se manifestam esses espíritos, qual é as características dessa religião. Porque existe um fundamento por trás desses mestres já de muito tempo, e para quem trabalha com eles na Umbanda, eu recomendaria buscar informações no próprio culto da Jurema. Tá? Basicamente isso. Mas é uma linha que vai atuar muito, 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 principalmente hoje, né, com a gente encontra, na verdade, uma mistura até em alguns terreiros de Umbanda com a linha dos boiadeiros com os mestres. Eu não sei em que estado você está, mas se ele é de Natal. A gente encontra hoje em São Paulo uma grande mistura da linha dos mestres com os boiadeiros, ou dos mestres com os baianos, assim como entre os cangaceiros. Tá? Dificilmente, por exemplo, onde a gente está aqui em São Paulo, existe um terreiro que trabalha com a linha dos mestres, existem pouquíssimos, mas são espíritos muito mais aguerridos, muito mais, por exemplo, um preto velho, né, que se manifesta na linha dos mestres, é diferente de um preto velho que se manifesta na linha da Umbanda. Aquele senhorzinho que representa essa simplicidade, representa o perdão, essa humildade. O mestre,
que seria o que se manifestaria como um preto velho dentro da linha de mestres, ele é muito mais aguerrido, muito mais agressivo, muito mais rude, seco, né? São espíritos que trabalham muito mais com desmanches de trabalho, desmanches de demanda. Isso na Umbanda, tá? No Catimbó, os mestres estão atuando de todas as formas, mas na Umbanda, esses espíritos normalmente trabalham em trabalhos mais focados, em desmanche, quebra de demanda. Assim é na nossa casa, tá? Mas isso pode variar muito com o orixá que está relacionado, envolvido, ok? Obrigado, Júlio. Participe sempre aqui. Vamos lá. Quer passar mais uma pergunta? Você quer passar? Passo. Tá. Deixa eu pegar aqui. Tá. Olha, o nosso irmão mandou aqui. Eu vou pedir o seguinte. Todo mundo que quiser mandar perguntas e não quiser que cite o nome, não quero que fale meu nome no ar, por favor avisa antes, tá? Gente, aqui eu já até li a pergunta inteira para ver exatamente isso, mas não mandem o nome, tipo assim, manda seu nome, a gente vai ler o seu nome, aí você manda a sua pergunta e falando, não fala o meu nome. Manda logo acima do seu nome, não fala o meu nome, por favor, tá? Vamos fazer o seguinte, antes de eu ler as perguntas que tá chegando aqui pra gente, vamos ouvir um ponto de preto velho? Nesse nosso intervalo? A gente, semana passada não colocou nenhum ponto, eu falei que ia colocar, acabei não colocando, mas vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, rapidinho, a gente toma uma água, tô com a garganta seca aqui, e a gente escuta um ponto de preto velho para vibrar essa energia que está tão viva em todos nós. Na internet a gente vê as pessoas manifestando essa emoção. E voltamos já ao vivo com o nosso programa Casa de Lei, aqui na Rádio Talk Aruanda, para falarmos aí um pouquinho mais desses assuntos variados dentro da nossa Umbanda. Quem quiser mandar perguntas, acesse o nosso Face, Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei, acessa o e-mail casadelei@gmail.com, tem o Skype também, Casa de Lei, e o meu perfil pessoal que é Alan Barbieri. Participe e divulgue o programa aí na internet. A gente volta rapidinho, 3 minutos, estamos de volta ao vivo aqui na Talks de Aruanda. Até já. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alan Barbieri. Oferecimento, Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, tempo. Quem é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar, com seu cachimbo na boca, puxando a fumaça e jogando pro ar? Ele é do cativeiro, ele é pai Benedito, ele é mirongueiro. Ele é do cativeiro, ele é pai Benedito, ele é mirongueiro. Saravá Umbanda, salve o pai Benedito. Congo, Congo, preto velho com sua cachimba na boca, solta fumaça pro ar. Congo, Congo, preto velho com sua cachimba na boca, solta fumaça pro ar. Aquele tempo das senzalas me leva a imaginar a vida de um preto velho que vivia só pra trabalhar.
acorrentado, amarrado no tronco, chicotadas nas costas doíam, as lágrimas de sofrimento em seu triste rosto corriam, as lágrimas de sofrimento em seu triste rosto corriam. O tempo passou, negro escravo se libertou, cantando, sorrindo e dançando, pois a felicidade chegou. Hoje encontro na Umbanda esse preto velhinho bendito. Quando chego no terreiro, peço a bênção ao vovô Benedito. Hoje encontro na Umbanda esse preto velhinho bendito. Quando chego no terreiro, peço a bênção ao vovô Benedito. Congo, Congo, preto velho com sua cachimba na boca, solta fumaça pro ar. Congo, Congo, preto velho com sua cachimba na boca, solta fumaça pro ar. Aquele tempo das senzalas que leva a imaginar a vida de um preto velho que vivia só pra trabalhar, acorrentado, amarrado no tronco, chicotadas nas costas doíam, as lágrimas de sofrimento em seu triste rosto corriam, as lágrimas de sofrimento em seu triste rosto corriam. O tempo passou, negro escravo se libertou, cantando, sorrindo e dançando, pois a felicidade chegou. Hoje encontro na Umbanda esse preto velhinho bendito. Quando chego no terreiro, peço a bênção ao vovô Benedito. Hoje encontro na Umbanda esse preto velhinho bendito. Quando chego no terreiro, peço a bênção ao vovô Benedito. Só esse era Voz Pretos Velhos, lindo ponto. Eu falei aqui que eu achei por acaso o ponto, né? Eu escutei essa semana, tá no CD do quarto Atabaque de Ouro, um pouquinho antigo, aí 2008 CD. E aí eu falei, caramba, tem um ponto de preto velho maravilhoso, eu vou reservar ele pra colocar no programa. Não achava o ponto de jeito nenhum, agora sem querer peguei qualquer áudio aqui de preto velho pra colocar a tempo e entrou o ponto que eu queria. Lindo ponto, muito lindo mesmo. Bom, vamos lá, vamos iniciar, né, esse segundo bloco do programa, 9 horas e 36 minutos. E não se esqueçam que vamos fazer o sorteio do livro Marabou, Guardião das Matas. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo com o programa Casa de Lei. Eu me chamo Alan Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que está localizado no bairro da Penha, em São Paulo. O nosso site é casadelei.org.br. Perguntaram para mim se dá tempo de entrar no desenvolvimento mediúnico que está tendo de quinta-feira. Sim, ainda temos algumas cadeiras vagas, venha participar. Toda quinta, das 8 às 10 da noite. Venha assistir uma aula, essa quinta-feira agora, será muito bem-vindo. E agora para o mês que vem, para o final de junho, teremos uma nova turma aos sábados, das 4 às 6. Tá? Então teremos uma turma aos sábados do Desenvolvimento e Educação Mediúnica, das 4 às 6 da tarde. Ok? Estaremos ainda comunicando vocês, informando no Face, no site, na rádio. Vamos estar comunicando a todos durante esse mês. Bom, vamos lá, vamos às perguntas de hoje, então. Desse nosso segundo bloco, né? Everton Cristiano. Boa tarde, amigo. Queria te fazer uma pergunta. Minha mãe foi fazer limpeza na casa. Quando levanto o sofá para limpar, meu sobrinho encontrou um pedaço de vela marrom dentro de um saquinho preto. Queria saber o que significa, se foi algo que fizeram para minha família. Bom, Everton, obrigado por participar. A primeira pergunta é, eu vou refazer uma pergunta para você, me diz, como foi parar lá, né? Porque isso não brota. Alguém colocou. De fato, alguém colocou. Eu acho ideal, não sei quantas pessoas moram na sua casa, quem costuma circular na casa, mas é bom perguntar, de repente, se alguém não colocou ou caiu, né? Porque para você poder ter primeiro um parâmetro, né? Se ninguém colocou, aí pode-se deduzir algumas coisas. Mas eu acho bacana você perguntar para todo mundo aí, se ninguém colocou nada. Agora, de ter a vela dentro do saquinho, a gente não pode definir, né? Porque é uma vela marrom com um saquinho preto, isso é magia. Não dá pra gente saber nada. Eu recomendaria que você levasse esses elementos no centro, depois de perguntar para todo mundo se foi alguém da casa que esqueceu, deixou cair. Aí você leva no centro e pede para o guia verificar o que pode ser. E aí então ele dá alguma orientação diante da situação.
Tá bom, Everton? Essa é a resposta mais coerente que eu podia te dar quanto a essa situação. Agora o que eu posso te dizer é, isso não brota. Não foi para lá sozinho. Alguém colocou. Né? E se alguém ainda fez alguma coisa para você, é só você analisar quem entrou na casa, né? Aí quem pode ter colocado, porque para o negócio ter aparecido lá, alguém levou até lá. Obrigado, viu, Everton? Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa também. Vânia, quer passar uma daí? Que eu sei que tá chegando bastante pergunta. Quero sim. Eu vou passar uma que é bem breve. É do Gil Cunha. E ele diz, quando temos uma imagem de Exu, tem que ter uma imagem também de Pombagira? Nada tem que. Tá? Tem que tirar o termo tem que ter. Porque a necessidade de cada uma. A imagem é uma representação. A imagem ela vai criar um vínculo e uma energia emocional em você e no ambiente. Então, não é o tem que, né? Veja se o Exu pediu para colocar uma imagem, pergunte se precisa da Pombagira também. Né? Mas não existe uma regra. Quando tem Exu tem que ter a Pombagira porque é um casal e os dois têm que estar juntos. Não. Não é isso. Tá bom? Então, esse tem que ele não existe muito aqui. A gente tem que ver o porquê, né? Se vai colocar imagem de Exu, você pode ter só a imagem de Exu. Se quiser colocar de Pombagira também, coloca de Pombagira também. Tá? Se quiser colocar de Exu Mirim também, coloca. Agora, uma coisa a gente já tem que esclarecer para quem não sabe. Exu não é marido de Pombagira, e Exu Mirim não é o fruto desse relacionamento, né? Sei que algumas pessoas imaginam que é isso, mas não é isso. Tá? Você pode ter só de Exu, só de Pombagira, só de Exu Mirim. Agora, caso você queira ter dos 3 ou dos 2, fique à vontade. Tá bom? Obrigado por participar. Tá, posso passar aqui? Pode. É o Diego Idio, do Japão. Uhum. Olá, Alain. Parabéns pelo programa e salve a todos os pretos velhos. Salve. No terreiro onde frequentava, comecei a trabalhar com um preto velho que se apresentou com o pai Joaquim de Cambinda durante 8 meses que trabalhei com ele. Mas, por um momento, a mãe de santo disse que não era esse o nome e me disse que trabalhava com o mesmo preto velho que ela, pai Joaquim das Almas, dizendo que já sabia desde o começo, mas não quis falar para não me magoar. Me senti enganado e fiquei muito confuso. Não faço mais parte desta casa. Só que nos últimos dias, toda vez, vem o mesmo nome, pai Joaquim de Cambinda. E no mesmo tempo, meu coração enche com um amor que não cabe dentro dele, me dando uma emoção tão grande que não me contento e começo a chorar. Ontem aqui no Japão foi dia 13, fiz o café, acendi a vela, fumei o cachimbo. Foi tão grande a emoção que fiquei horas sentado no banquinho. Agora, nesse momento, sinto isso. Pode me dizer algumas palavras sobre isso? Muito obrigado. Olha, é complexo, porque eu comprometo algumas coisas, né? Eu de colocar minha opinião nessa situação. Olha, primeiro assim, eu acho que a ideia da Mãe de Santo, eu não quero desqualificar, né, a sua Mãe de Santo. O papel dela no terreiro é superior a de qualquer pessoa lá dentro. Ela sabe o que está fazendo, né? Agora, a ideia que a gente encontra hoje em alguns terreiros do dirigente ditar o guia do médium, principalmente quando o guia já fala o seu próprio nome, né? O pior é o guia falar o seu nome e o dirigente corrigir, falar, não, o guia está errado. O correto é esse. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o médium ele é autossuficiente, tem que se preparar, se desenvolver, se amadurecer para poder, no mínimo, falar o nome correto do seu guia. No mínimo, transmitir corretamente o que o guia está falando. Porque a gente encontra o médium que o guia não consegue nem passar o nome dele e o médium está dando atendimento. Eu fico curioso, eu falo, o guia não consegue passar o nome, como consegue passar um conselho? Né? Mas, enfim, não é o caso. Eu acho que essa ideia do dirigente ficar ditando o nome, olha, isso daqui, eu sou um pouco contra isso. Um pouco não, muito, né? Sou muito contra isso. Se eu fosse você, se é a casa que você tem para trabalhar e você ama esse lugar, respeite a posição da Mãe de Santo, ela tem uns porquês de estar fazendo isso, enfim, mas eu sou da seguinte opinião, se o seu preto velho disse que é da Cambinda, é da Cambinda. Agora ele não vai morrer, ele não, né? Mas você não vai morrer, né? Se você deixar falar que é das almas do cruzeiro, né?
Sim. Então, não vai acontecer Das nada almas. se ele trabalhar e ela achar que ele é das almas. Você, dentro de você, sabe quem ele é. E vá buscar saber o que é Cambinda, né? Vá buscar saber um pouco mais desse preto velho para você poder se envolver mais com esse trabalho. Só como complemento nela, Diego, uma vez veio uma pergunta para nós, uma pergunta não, um comentário desse tipo, que na casa a mãe ela não aceitava que os médiums incorporassem Zés Pilintras, porque ela já incorporava. Só que essa pessoa que mandou a pergunta também incorporava um Zé Pilintra. Quando a mãe chegou e falou assim, olha, somente eu incorporo o Zé Pilintra, o médium ficou quieto. Quando foi na próxima gira, o Zé Pilintra não veio como o Zé Pilintra, e sim como o Zé. E a mãe falou, mas Zé do quê? Somente Zé. Às vezes a gente encontra essa situação muito no programa Amigos do Seu Zé, né? Com a mãe Mônica. A gente encontra muito desse tipo de pergunta, essa situação. E o seu Zé mesmo, do pai Marcelo, já falou que às vezes a entidade não fala mais Zé Pilintra, fala Zé, né? Porque alguns terreiros retratam muito isso, né? Tipo, só pode incorporar uma entidade e tal, que é outra situação, né? Mas confia no guia e vai embora, entendeu? Vai fazendo seu trabalho, o guia não vai deixar de trabalhar porque é Cambinda, porque é do Cruzeiro, porque é das Almas, porque é de Aruanda. E carrega o nome como, só confirmando, é Pai Benedito, Pai Joaquim? Pai Joaquim, de Cambinda. Então, Pai Joaquim já tá bom. O sobrenome fica com você, tá bom? Então, Pai Joaquim vai qualquer um. Mas o trabalho que ele tem que realizar é muito maior do que o sobrenome que ele está dando aí. Sim. Ok? Obrigado, meu irmão. Parabéns por participar. É do Japão, né? Isso. Legal. Obrigado, pessoal do Japão, que tem ouvido em massa a rádio aqui. Segundo país, depois do Brasil, que mais ouve a rádio. Muito Verdade. bacana. Bom, é o Alisson Vander. Boa noite a todos. Que a luz dos pretos velhos nos iluminem. Que assim seja. Assim seja. Alan, a linha de pretos velhos moçambiqueiros e de Quimbanda é a mesma linha? Não. A gente encontra Preto Velho de Quimbanda ou Pretos Velhos Quimbandeiros é uma linha e como que ele colocou? Moçambiqueiros. Isso, moçambiqueiros. Não, aí a gente está falando da origem, muitas vezes, cultural desse espírito, né? Ou que linhagem, ou que cultura, ou que tradição esse espírito representa, que é Cambinda, que está ligado ao culto de Angola, em alguns lugares o culto de Voduns também. Então eu acho que é legal você entender que são questões bem diferentes aí. A Quimbanda é uma coisa, e o culto e Cambinda é outra. Tá? Eu acho que é bacana você procurar as duas tradições e entender as diferenças entre elas, para poder entender um pouquinho também do Preto Velho em si. Ok? Certo. Bom, deixa eu passar uma daqui que eu tenho bastante coisa. Tá. Vanessa Cristina. Boa noite, Alan. Eu e meu marido não perdemos seu programa. Não perdemos seu programa. Descobrimos através do Face. Fazemos cursos com vocês também. Alan, tenho uma grande dúvida. Sou nova na Magnífica Umbanda e assim cada um fala uma coisa. Pergunta, espírito tem sexo? E como funciona ou como explica a homossexualidade na Umbanda? Fui querer agradecer desde já se você puder me responder. Ela tem coisas que quando é para acontecer, parece que elas acontecem. A pergunta que eu ia te repassar agora era justamente essa. Era essa? Era essa. É em meio tantas, né? Porque tá meio aleatória a quantidade aqui. Então, Vanessa, olha. Quanto a você e seu marido ouvirem o programa e fazerem curso, fico feliz, não só por ser com a gente, mas por saber que os umbandistas estão buscando informação. Essa é a nossa ideia aqui. Obrigado pela participação sempre. Agora, sua pergunta se divide em duas questões. O espírito tem sexo? Tem sexo, né? É o masculino ou o feminino. O espírito tem sexo, porque na verdade ele vai normalmente assumir a roupagem da sua última encarnação. Então, pode acontecer do espírito assumir a roupagem de outra encarnação. Por exemplo, eu, Alan, desencarno, eu posso assumir a roupagem de uma outra encarnação minha que eu possa ter sido mulher. Depende da necessidade, depende da ocasião no plano espiritual. Isso, cada caso é um caso. Mas o espírito, sim, tem sexo. Mas o sexo é só na posição masculino e feminino e não a necessidade sexual, né? A questão da homossexualidade, a Umbanda interpreta isso como algo da vida mesmo, né? É natural. Não é nenhuma opção sexual. Assim dizem os homossexuais que a pessoa nasce.
Eu não escolho, hoje eu vou ser homossexual. Né? A pessoa que é homossexual costuma relatar que isso faz parte dela. Ela sente que isso é dela, ela sente que há algo diferente nela, e esse diferente não é ruim, né? E não é negativo. O diferente que eu falo é algo diferente do padrão, que é a homossexualidade no caso. Então não é uma escolha, né? Então a pessoa nasce nisso e a Umbanda enxerga isso como naturalidade. Porque até o preconceito que a pessoa homossexual vai sofrer, muitas vezes, Vanessa, está ligado às questões de superação que ela tem que passar. Eu acredito que até o ser homossexual pode ser uma predestinação também, pelo fato de eu tenho que superar alguns preconceitos, eu tenho que superar alguns obstáculos, eu tenho que me resguardar, porque o que a gente tem que tomar cuidado é com a promiscuidade. Né? Existem ainda, tanto no hétero quanto no homossexual, uma promiscuidade muito grande. E dentro do caso homossexualismo, é o que defama. As pessoas associam o homossexual como o pervertido. E não é verdade. Então, superar o preconceito, superar os obstáculos, superar todas as coisas que podem vir a ocorrer na sua vida, e não só talvez um resgate para si próprio, como eu posso dizer, não um resgate, mas um aprendizado para si próprio, quanto para sua família, quanto para a mãe, quanto para o pai, que também precisa aceitar, porque se esse amor ao filho é tão grande, por que eu não vou aceitar porque ele é homossexual? Então, eu acredito e classifico que a Umbanda enxerga a homossexualidade com naturalidade, assim como homem é homem, mulher é mulher. Ponto final. Tá? É assim que eu classifico. Ok, gente, ainda dá tempo de participar do sorteio. Entra lá na fanpage Rádio Toques de Aruanda, participa do sorteio que ainda dá tempo. Falta ainda 10 minutos para o sorteio. É bastante tempo, hein? É verdade. Divulga pra gente, tá? Vamos chegar em um grande número de pessoas, irmãos. A proposta de sortear o livro é despertar o interesse pela leitura sempre. Ok? Seja por esse livro que estamos sorteando ou qualquer outro, mas é que você vai buscar leitura. Essa é a base da nossa ideia aqui de sortear livros. Isso. Bom, é o Rafa Oliveira. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite. Há pouco tempo atrás, minha namorada encostava em mim e tomava choque. Depois de alguns tipos de tecido começou a grudar no meu corpo por causar essas energias. Outro dia eu fui tirar minha camisa e ela foi raspando seu cabelo. Estava escuro e vi uns raios elétricos bem grandes passando pela camisa e fazia barulho de curto elétrico. Fiquei bem assustado, andei pesquisando, mas não achei nada muito útil. Sabe me dizer o que é isso? Ou como equilibrar essas energias? Não sei se isso é bom ou ruim. Muito obrigada. Muito bacana, né? Você tá falando com a Vânia ela é elétrica também. Eu lembro quando a gente tava namorando, né? A gente tava no shopping, primeira vez, acho que uma das primeiras vezes que a gente saiu assim. A gente foi no shopping, saímos da praça de alimentação e de repente ela encostou no meu rosto, saiu até o raio da mão dela na minha barba, né? Que eu uso barba, ralinho assim. Saiu até um raio, né? Não saiu um raio, foi impressionante. Foi. Uns 2 centímetros de raio. Uns 2 centímetros de raio, mas é natural. Natural assim. Existem algumas pessoas que acumulam uma grande carga energética, né? E isso, de alguma forma, tem que extravasar. E realmente, há pessoas que dão choque. A Vânia já deu choque na mulher no mercado. Isso verdade. É comum. Eu conheço a mãe Mônica também. A Mônica dá choque em tudo. Os microfones ficam dando interferência com ela. É natural isso acontecer. O que eu recomendo, nesse caso, é colocar o pé no chão. Em alguns casos não adianta muito. Tá? Mas colocar o pé no chão durante um tempo, se puder na terra, uns 10, 15 minutos, para aquela energia poder passar pelo seu corpo e a terra, que é o neutro, poder puxar aquilo. Se quiser andar, existe aqueles colares de pedras também. Se quiser andar com uma hematita, excelente também. A hematita ela vai concentrar e vai, né, puxar um pouco dessa energia também, impedir que essa energia extravase de uma forma tão agressiva. Um colar, ou uma pedrinha, mas eu acho que um colar daqueles de pedra de cascalho é interessante. Mas basicamente é isso, viu? Não tem muito o que se fazer. Isso, eu acredito que isso possa acontecer quando talvez alguma emoção esteja muito aflorada, né? Isso. De repente a emoção, a empolgação, nervoso, feliz demais, triste demais, isso possa talvez acumular uma certa quantidade de energia e chegar ao ponto de dar choque, né? Que é algo bem bizarro. Pelo menos no meu caso,
sempre acontece quando eu tô muito contente, aquela coisa assim de não se caber de alegria, e aí eu fico dando choque, assim, pra tudo quanto é lado. Você estava muito feliz aquele dia. Legal, Eu obrigado. acabei me entregando. Então, bom, vamos lá. Vamos continuar, porque a gente tem pouquíssimo tempo aqui. Verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, deixa eu abrir mais uma pergunta. Tá. Se você quiser, eu passo daqui. O Joel deixa um comentário. Eu te agradeço por tudo, pela rádio, pelos ensinamentos que colocas à disposição de todos que querem ampliar seu entendimento sobre a Umbanda. Obrigado, Joel. Meu irmão, obrigado. Seja sempre bem-vindo. Participe sempre que puder também. Rafael, oi Alan, boa noite. Trabalho com o Sr. Zé. De uns tempos para cá venho sendo intuído a estudar sobre as ervas e Jurema. Mas lá no barracão ele vem sempre na gira de esquerda. É possível que ele venha em outras giras a partir disso? Um forte abraço. Rafael, obrigado pela participação. Se ele está te intuindo a buscar, vá buscar. Você vai entender o fundamento deste mestre através do que você vai buscar, né, de informação. Até te fazer uma recomendação, no estudaremcasa.org.br, o site www.estudaremcasa.org.br, o nosso irmão Marcel Oliveira vai ministrar agora, o mês que vem, o curso de Zé Pilintra, na Umbanda. O Marcel tem como mentor da casa dele um Zé Pilintra, então vai trazer esses ensinamentos, que é um livro, inclusive, que ele já tem escrito, ele vai dar o livro em PDF para os alunos, é um negócio bem legal mesmo, e se você quiser se inscrever, eu acho que você vai ter uma base bacana sobre o que é Zé Pilintra, além de, toda segunda-feira a partir das 7 horas, das 8 às 9 aqui na rádio, Mãe Mônica Berezutti, junto com o pai Marcelo Berezutti, os médiuns do Templo da Luz Dourada, apresentam um programa Amigos do Seu Zé, que também falam do fundamento de Zé Pilintra. Então, tem algum material focado em Zé Pilintra, mas vá buscar informação de Jurema também, que vai te complementar muito. Tá? Agora, quanto à sua pergunta, ele se manifesta na esquerda. É porque a casa assim abre para ele. Viu, Rafael? Se a casa onde abrir gira de malandro, gira de mestre, com certeza ele vai se manifestar. Zé Pilintra tem uma característica que é muito peculiar, que é a flexibilidade, né? Se a casa abrir, hoje na gira de boiadeiro, o Zé Pilintra vai se manifestar. Ele se manifesta. Porque ele é muito flexível a essas diferenças vibracionais de cada linha. Ele consegue se adaptar. Então você vê Zé Pilintra na linha de Preto Velho, você vê na linha de Baiano, você vê na linha de Exu, você vê na linha de Mestre, você vê na linha de Cangaceiro, que eu já vi, entre outros. Então, uma particularidade dessa linha. Mas vá buscar informação com certeza, tá bom? Obrigado, viu? Tem duas perguntas aqui, mas eu acredito que pelo tempo, já faltam 4 minutos para terminar o programa, pelo tempo não vai dar tempo de abordar, mas fica a dica aqui. É do Júlio Porto. Ele diz: boa noite, gostaria muito que, quando for possível, falasse um pouco sobre Ogã, atabaques e seus fundamentos. Amo muito nossa querida Umbanda, obrigado. Realmente é um assunto bem extenso. Eu vou trazer o pai Engels Xangô, que é presidente da Escola de Curimba Aldeia de Caboclos. Nós estamos já preparando a entrevista dele. Eu trago ele aqui para falar desse assunto, que eu acho que melhor ele até do que qualquer pessoa, né? Eu confio muito no pai Engels, o trabalho que ele faz dentro da Umbanda, favorecendo a religião e não só como conhecimento da Curimba e do atabaque, é muito grande. Então vale a pena trazê-lo para falar desse assunto, mas até lá a gente pode vir falando disso ainda, tá? É que a gente tem 2 minutinhos só para acabar o programa, então eu acho que vai ficar muito pouco qualquer coisa que eu venha comentar. É verdade. Falando sobre o pai Engels também, né, Lan, tem aí dia 8 de junho a procissão de Xangô, a 10ª procissão de Xangô, né? Quem quiser ir, vai ser lá no Parque da Moca. É verdade. Aí na página da rádio mesmo, aqui no site, toquedearuanda.com.br, tem na agenda aí, escrito em agenda, o evento. Aí vocês podem ter mais informações, nós estaremos presentes. Venha prestigiar com a gente um evento que nós estamos aí pelo 4º ou 5º ano, 4º ano acho que seguido. 4º ano seguido. E porque não soube antes. Verdade. Eu daria 10, né? Mas há 4 anos seguidos estamos acompanhando e favorecendo esse evento. Sim. Bom, vamos lá, vamos para mais uma pergunta que dá tempo. Tá, eu vou passar aqui o do Itamar, que é só a questão do tema também. Itamar Andrade. Alan, boa noite. Estive afastado um pouquinho dos programas devido ao trabalho,
mas sempre que o horário permite, estaremos juntos. Alan, poderia explicar sobre o sincretismo afro-católico, que ainda influencia e confunde bastante os entendimentos umbandistas? Por que que um estado tem uma interpretação e o outro tem outra interpretação? Exemplo, no Rio, Oxum, Nossa Senhora da Conceição, Bahia, Nossa Senhora das Candeias. É porque é natural, meu irmão, porque assim, a gente teria que voltar, foi inclusive o que eu abordei na aula de desenvolvimento da semana passada. Foi. Porque a gente tem que abordar aonde, em quais regiões determinadas nações africanas e grupos africanos foram deixados em maior número. Então, naturalmente, algumas influências vão mudar de região para região. A parte do sincretismo também, como que o catolicismo foi interpretado por esses escravos. Porque o escravo cultuava os seus orixás, seus deuses, suas divindades, que nem sempre eram orixás, inquins, voduns, e foram obrigados a rezar para os santos católicos, né? Então eles associaram em alguns momentos determinados santos católicos com as qualidades dos seus orixás. E aí nasceu São Jorge Ogum, né? E tudo mais. E aí essa interpretação pode ser diferente de região para região, é natural. Então, de estado para estado a gente vai encontrar algumas diferenças mesmo, até datas comemorativas e tudo mais. Isso, na verdade, olha, eu vou ser sincero, não sei se atrapalha tanto, tá? Eu não sei se atrapalha tanto se a gente entender que foi pelo fato cultural mesmo, a região, a interpretação dada pelos escravos, de região para região. Então isso não afeta o fundamento da religião, porque o sincretismo é uma simbologia. Então ela não vai desqualificar a religião em si. Eu posso comemorar Iemanjá aqui em dezembro e posso ir lá no Rio e comemorar Iemanjá. Eu posso comemorar Iemanjá aqui em dezembro e posso ir lá para o Rio e comemorar Iemanjá em fevereiro. Isso não vai afetar o fundamento da minha religião. Tá? A gente vai entender que há uma diversidade aí quanto às datas e interpretações, mas isso não afeta o fundamento. O que é o orixá, isso não afeta. Ok? Obrigado pela participação, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, aceitando o pessoal no Face, a gente já vai fazer o sorteio, a Vânia já está preparando para fazermos o sorteio do livro Marabô, Guardião das Matas, muita gente participando e mandando as mensagens, esse é meu. Teve um que compartilhou e falou, já deixar meu endereço na postagem, para vocês já pegarem, muito legal. Esse estava convicto, hein? Esse tá, vai ser legal se ele ganhar. Mas isso é muito legal a participação de todos aqui. Deixa eu dar uma olhada nas mensagens. Tá. Sou Rodrigo, do Rio Grande do Norte. Salve, Pai Alan, axé, meu irmão. Falando em imagem de Exu, tenho tido vontade de assentar meu Exu em casa. Posso fazê-lo num banheiro que tenho do lado de fora? Claro que se fizer, ninguém utilizará mais o banheiro enquanto ele estiver lá. Parabéns pelo programa. Rodrigo, obrigado, viu? Quanto à questão de, primeiro, assentar o Exu, eu pergunto por quê e para quê. Porque o assentamento é uma coisa, firmar o Exu é outra. Eu posso firmar o Exu com uma vela preta e vermelha quando eu sentir a necessidade de ativar essa força. Agora, assentar um Exu é você estar assentando um poder divino para um propósito. Tipo, a gente pensa, né? Olha, eu vou assentar meu Exu, eu estou super protegido. E não é bem assim. Normalmente se assenta uma entidade ou se assenta um orixá quando se tem um propósito. Por exemplo, um terreiro tem os seus assentamentos, porque o terreiro tem um propósito divino, existe uma missão, existe um objetivo dentro daquele terreiro. Agora você vai assentar o seu Exu para quê? Então você tem sentido necessidade de assentar? Se pergunte se, de repente, essa necessidade não é de firmar uma vela, com uma pedra, com uma pinga, com algum elemento específico, porque o firmar você não tem um comprometimento, um vínculo direto com aquela força, que é diferente de um assentamento. O assentamento precisa de manutenção, precisa estar num local específico, precisa ter um porquê para ser montado e preparado. E detalhe, o assentamento só é feito a partir da determinação da própria entidade. Você não pode pegar uma apostila que nem você vê na internet, né, assentamento de Exu, e vem lá um monte de coisa para você colocar, sendo que você nem sabe muitas vezes o porquê e para quê. Tá? Então, primeira minha recomendação, não assente, primeiro pergunte ao seu Exu por quê. Tá? E quanto se fosse no banheiro, se esse banheiro estivesse desativado,
poderia você utilizar deste ambiente mas você precisa preparar o ambiente. É isso que eu estou falando, o assentamento não pode estar em qualquer lugar. O fato de ser um banheiro, ele precisa deixar de ser um banheiro para receber esse assentamento. Porque o banheiro é um lugar que jamais pode entrar um assentamento, porque ali é desmagnetizado tudo que é colocado. Tá? Então, se você coloca o assentamento, ele não tem função alguma ali dentro. Agora, se você desativa esse banheiro completamente, e então prepara aquele ambiente para um assentamento, aí você poderia utilizar. Ok? Mas esse lugar não é mais um banheiro. Tá? Nem para o futuro, porque é um ambiente já preparado para... Porque assim, aquela coisa, eu vou colocar assentamento ali, mas é um banheiro ainda. Alguém tiver apertado, duvido que não vá lá correndo, né? Então... Pede licença para chuva. Licença, chuva. Então, eu acho que é tomar um certo cuidado com isso. E quanto a assentamento, só se faz quando há uma necessidade, principalmente de terreiro. A gente jamais recomenda médium assentar nada, porque não tem o porquê. Né? Assentar. Assentar vem muito da tradição africana, de você assenta o seu orixá e tudo mais. E para a tradição do candomblé mesmo, é natural isso ser feito. Mas na Umbanda nós não recomendamos, tá? Pelo fato de não fazer parte do fundamento necessário para o médium ficar sentando. Não tem um porquê, tá? Eu acho que é desnecessário nisso. Ok, Rodrigo? Obrigado pela participação. Dá tempo de passar mais uma, não? Dá tempo. É o Sérgio, eu não vou falar sobre o nome dele porque eu não sei, sinceramente, pronunciar. Ele é de lá do Japão. Oi, Alan, parabéns pelo seu programa. Sou do Japão. E se pudesse, eu gostaria de pedir para você falar sobre a linha do Oriente. Axé e fique com Deus. Obrigado. Olha, outro assunto que a gente pode vir abordar, até porque a gente tem muito pouco tempo. Mas a linha do Oriente hoje é muito trabalhada e vinculada a também a linha dos ciganos. A gente encontra espíritos hindus, espíritos orientais, alguns caboclos, alguns espíritos variados dentro da linha do Oriente, que na Umbanda é pouco cultuada. Né? Existe um misto de espíritos dentro da linha do Oriente, entre eles o cigano. Tá? Naturalmente, há casas que não vinculam a linha do Oriente com os ciganos, mas há casas que sim. Ok? Então, existe uma grande variedade de espíritos dentro dessa linha e que vale muito a pena se aprofundar. Prometo trazer um pouco mais de informação sobre isso em um programa que a gente tenha mais tempo. Estamos aí 10 horas e 6 minutos, já com 6 minutos estourado, né? Então vamos já acabar esse programa logo, senão a gente derrubam a gente. Não, senão derrubam a gente. Brincadeira, o Leandro daqui a pouco, né? Derruba mesmo. Bom, vamos lá. Fala pra mim quem ganhou, ganhador ou ganhadora? Eu acho que eu não preciso nem responder essa pergunta, né? Ganhadora, né? Fala. Gente, quem ganhou a promoção do livro Marabô, Guardião das Matas, foi uma mulher, para variar um pouco, né? É a Pati Patica. Pati Patica, ela é de onde? Mostra aí no Face, não? Ela é de Guarulhos, ou pelo menos ela está em Guarulhos, né? Ah, que legal, então dá pra ela buscar lá no terreiro. É verdade. A gente tá na Penha, próximo. Então, Pati Patica que ganhou. Quem quiser ver a ganhadora, é só entrar na página da promoção, entra no link da promoção, lá tem quem ganhou, ok? Isso. Assim vocês podem acompanhar. É só entrar em promoções passadas. Exato. Então, felizmente chegamos ao final de mais um programa, né? Infelizmente. Se despeça, por favor, de todos os nossos irmãos que estão ouvindo. Gente, obrigada mais uma vez pela oportunidade e até o programa que vem. É isso aí. Lembrando, quinta-feira, das 8 às 10 da noite, desenvolvimento mediúnico, ainda dá tempo de entrar. Na aula de quinta, agora, eu estarei falando do Espiritismo e a Umbanda. Bem bacana o tema. E quem quiser vir assistir a aula e assim desejar permanecer no curso, também está aberto a isso. E lembrando que, a partir do final do mês que vem, estaremos abrindo turma de desenvolvimento aos sábados. Bastante gente está esperando para a gente abrir, mas vamos abrir só no final do mês que vem. Então, se prepare aí, se programe para estar com a gente nesse estudo, nessa jornada que é tão importante para todos. Gente, encerramos aqui mais um programa Casa de Lei. Fico feliz hoje, mais uma vez, de toda essa repercussão positiva que o programa teve. Amanhã, na Rádio Talk de Aruanda, tem programação ao vivo, das 3 horas da tarde de Conhecimento Superior com a Márcia Pinho de Iemanjá, às 7 horas da noite de Umbanda do Bem com Gero Maita, que não esteve hoje por um problema técnico no computador dele, mas amanhã estará ao vivo com certeza, das 7 às 9. Isso. Das 9 às 10,
Umbanda, Consciência e Juventude com Franz Meyer. E das 10 às 11, programa Umbanda, Conhecimento Superior com o Marcelinho de Iemanjá. E na sexta-feira, Mãe Divina com Marcel Oliveira, Gisele Ranieri e Nicolas Peripoli. Então acompanhe a programação da rádio, esteja por dentro de tudo que acontece aqui, que realmente tem muita coisa, muito aprendizado, tá? Obrigado a todos vocês. Semana que vem, às 9 horas da noite, terça-feira, estaremos aqui ao vivo na Rádio Toques de Aruanda com o nosso programa Casa de Lei. Acompanhe o nosso site, esteja presente no nosso trabalho, acompanhe as nossas atividades. Todos aqui são muito bem-vindos. Tchau, gente. Até semana que vem, que os pretos velhos nos iluminem e nos abençoem. Hoje e sempre. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício.